Oi, gente! Voltei de férias, tava com saudades do Popverso e a gente já começa a semana com notícia pra você que ia no show do Coldplay. Aí ficou triste porque eles cancelaram o show, shows remarcados pra março do ano que vem. A gente vai explicar direitinho aqui no Popverso. Também vamos falar sobre Kanye West, polêmica atrás de polêmica. Tem pesquisa mostrando como a geração Z gasta o dinheiro dela ali e também... Olha só esse vídeo, tá vendo essa galera prestando atenção? Muita atenção ali na frente da tela. Eu sei que é assim que você assiste ao Popverso, prestando atenção na gente, mas eles estão vendo outra coisa que você nem imagina e a gente vai mostrar hoje aqui. Roda a vinheta. A gente começa o Popverso então já com a notícia que você que ia ao show do Coldplay estava esperando. Temos novas datas. O Chris Martin veio para o Brasil para o show no Rock in Rio e aí depois eles anunciaram que não voltariam para fazer os shows que eles fariam em outubro em São Paulo e no Rio porque ele estava com uma infecção pulmonar. Mas agora, olha aí, novas datas. Março de 2023. A única mudança é no local do show de São Paulo. O show seria no Allianz Parque e agora vai para o estádio do Morumbi. Todos os ingressos continuam válidos, mas não precisa correr para tirar foto da tela, não, porque lá no site da CNN, ó, vou mostrar aqui para vocês, tem todas as informações. Então é só correr lá para conferir e esperar até março, porque eu sei que estava todo mundo muito ansioso para ver o Chris Martin. De fato, é um showzão. Inclusive, estamos aqui com dois fãs de Coldplay, Fernando Nakagawa e Leonardo Amaral. Ai, meu Deus. A gente estava aqui conversando sobre isso, né? Sobre Coldplay e tal, e aí eu fiz essa brincadeira aqui com eles. Eles gostam, mas assim... Não, olha, eu não voto com o relator. Não voto com a relatora. Vamos dizer que eu prefiro outras bandas. Tá bom, gostei. Saiu bem. Vamos então agora para um assunto que o Naka de fato manja muito, que é a economia, porque tem uma pesquisa mostrando a relação da geração Z com dinheiro. Pois é, eu achei curiosa essa pesquisa, uma pesquisa exclusiva de um aplicativo, na verdade, um aplicativo digital de gerenciamento financeiro voltado para a geração Z. Eles têm 1 milhão de usuários aqui no Brasil, 80% desses usuários têm ali entre 12 e 18 anos, mas não é essa faixa etária da geração Z, tá? A geração Z, ela é um pouquinho mais ampla do que isso. E aí esse aplicativo, então, recortou essas informações e aí a gente conseguiu essa pesquisa exclusiva. Leonardo, representante da geração Z, conta pra gente, então, quais são esses dados? O que eu te conto é que eu descobri que eu tô, acho que um pouco velho, assim, pra galera da geração Legal Z. Legal ele falar isso no nosso meio, né, Naka? Não, dentro desse recorte eu tô um pouco acima ali da idade, porque o recorte vai até os 18 anos e eu tenho 22, então... Corta pra pessoa de 33, corta pra mim aqui, corta. O Naka eu nem vou falar a minha idade. Eu nem vou falar. Mas você tá dentro ainda do universo. Não, 100%. Tranquilo. Mas vamos lá, o que a galera mais gasta dinheiro? Então, o primeiro recorte é justamente nesse ponto aí, que é games. A galera gasta dinheiro com games, a galera mais nova gosta pra caramba desse mercado e as marcas preferidas dessa galera é a PlayStation e um outro software que chama Steam. Nossa, eu tô vendo aqui quase 50% do consumo, quase metade, Naka. Realmente é muita coisa. É bacana porque como o recorte foi da galera até 18 anos, então é um pessoal que ainda sai menos de casa ou que faz coisas fora de casa mais tranquilas, vamos dizer assim, né? Então, no máximo vai no shopping ali, tá não sei o quê, ou sai com a galera, mas efetivamente isso mostra que o consumo ainda está muito relacionado ao estar em casa. Estar em casa ou aqui no celular, seja no celular ou num console. E aí é interessante porque normalmente o game era ligado, tempos atrás, ao consumo masculino, mas isso é uma coisa que está mudando muito. Sim. E as garotas estão cada vez mais gamers e essas plataformas, elas têm, além da característica de você comprar um game, né, comprar um título, você também vai gastando com o passar do tempo durante os jogos, comprando skins, comprando add-ons assim, para os seus jogos. Comprando o quê? Add-ons. O que é isso? Essa aí foi boa. Que são uns tracks pra você adicionar no seu videogame. Ah, então é, sei lá... Uma extensão em português. Entendi. Fazer um plugin ali pro PlayStation. Add-ons. Add-ons, add-ons. E aí, segundo o Fernando Nakagawa. O segundo recorte que eu tenho aqui vai muito nessa linha que você está falando, a galera que não sai muito de casa e a galera que acaba comprando coisas online. Então a galera gasta com delivery e com varejo. O dado aqui fala que mais ou menos 20% dessa galera, desse recorte, entram em sites como, por exemplo, Amazon e Mercado Livre
pra comprar alguma coisa que tá faltando. Às vezes um headset pra jogar um videogame, um controle novo. E aí aproveita pra o quê? Pedir um iFood. Então, delivery, 12% dessa galera, quase 12% dessa galera, gasta dinheiro. Eu sou geração Z, acabei de descobrir, gente. Eu faço isso. Gasta com videogame com iFood. E nessa história do varejo tem um dado interessante, porque se você olha no mercado geral de todo mundo, aqui no Brasil o Mercado Livre está à frente, bem à frente da Amazon. A Amazon é a maior varejista online do planeta, mas não é no Brasil. E aqui a pesquisa mostra que está ao contrário. Essa galera compra mais na Amazon que no Mercado Livre. Nossa. Isso é interessante, assim, porque pode indicar um comportamento, aí é preciso observar essa coisa comportamental. E a comida, 92,6% das pessoas compram no iFood. Só 7,4% no Rappi, é uma desproporção gigantesca. Nossa. O que mais, Léo? Para finalizar, o terceiro recorte que eu tenho aqui é que a galera analisada gasta, 8% dela gasta em aplicativos de transporte, então Uber ou outros aplicativos, 6% em streaming, 2% em lives, então talvez com doações na Twitch, inscrições, coisas do tipo, e aí só 1% em música. E aí o questionamento que eu trago é, essa galera, como você falou, tá em casa e muitas vezes quem acaba pagando por streaming, por música e outras coisas, é aquele plano familiar bacana. Exatamente, Certo? são os pais que pagam isso tudo. Ou a galera usa, por exemplo, as plataformas com anúncio. Com anúncio mesmo. Mas nesse caso eu concordo total com você, Léo. A galera está no plano do pai e da mãe ali, como mais uma continha, mais um quadradinho na conta, então não precisa. Essas contas com streaming e principalmente com transporte por aplicativo tendem a crescer rapidamente conforme você sai de casa. Sim. E aí a conta muda e aí o jogo vira. É bem provável que aí você passe a gastar muito mais com supermercado, com contas como energia. Aí chegam os boletos de gente adulta e aí Produto de limpeza, que é caro, né, gente? Aí a vida passa a ser chata. Aí fica complicado. É uma coisa... Nossa, ser adulto é tão chato. Mas, Naka, por que é importante a gente ter esse recorte, né? O que essas informações podem ajudar a gente a entender de certa maneira? Primeiro, eu acho que para as empresas é interessantíssimo ver como essa galera compra, o que elas gostam, o que as pessoas gostam, o que atrai na hora de consumir. Então, as empresas precisam saber para se posicionar e para tentar pegar esse consumidor pela mão e seguir a vida toda com ele. Agora, para nós, ou melhor, para os jovens, porque eu não tô na geração dessa geração, para os jovens é bom, cara, para a galera é bom saber, desde sempre, sério, desde sempre, da mesada até seu salário, quanto você gasta e onde você gasta. Você faz isso? Eu faço mais ou menos. Até ia perguntar pro Naka, inclusive, porque a tecnologia ajudou muito da galera da minha idade a aprender a se orientar melhor, né, em relação ao dinheiro. Mas você acha que essa galera está sendo orientada da maneira correta? Eu acho que essa é uma boa provocação. Porque tem muita coisa na internet boa, mas tem coisa não necessariamente tão boa assim. Acho que um debate super interessante que tem na internet é bom comprar um carro ou não é bom comprar um carro? Tem também de casa, de alugar um apartamento. Exatamente, ou de comprar um alugar ou apartamento. de comprar. Assim, existe uma resposta financeira, tipo, você vai pagar tanto de juros, não sei o que, mas antes disso, tem uma coisa que cada um sabe onde dói o calo no pé. Sim. Então, se pra você, que você mora muito longe do teu trabalho, e, putz, gasta 2 horas e meia para ir para voltar todo dia do trabalho, pô, às vezes ter uma moto vai fazer uma baita diferença. Sim. Então, não é só uma conta de fazer no Excel, na calculadora, não. Tem muito do que é importante para a tua vida. De fato, tem muita informação hoje, né, Naka? Mas a questão é qual informação você tá de olho, né? Exatamente. Então, precisa, de fato, procurar fontes confiáveis como Popverso, como Fernando Nakagawa. Como o CNN sempre com a Business. gente. Ele veio pra fazer propaganda do CNN Business. Ele faz. Ele Tudo faz. bem, eu ele um programa faz. com meu marido, então Pô. assistam também. Mas agora já chega, pode rodar. Vamos continuar. Nesse final de semana teve Festival do Rio, é um festival de cinema, tem mais de 20 anos. E aí, depois de 2 anos de pandemia, o festival voltou a ser presencial. A gente está falando do final de semana, mas não acabou não. O festival vai até o dia 16 de outubro, vai ter mais de 200 filmes exibidos. A gente está falando de um evento que premia os melhores filmes nacionais e internacionais. Entre eles estão My Policeman, com Harry Styles, O Contador de Cartas e Belchior, Apenas um Coração Selvagem. Eu citei aqui alguns, tem muito mais. Vamos falar agora sobre a Kim Kardashian.
A Kim Kardashian, ela é muito famosa lá nos Estados Unidos, ela é muito famosa no mundo inteiro. E aí agora, ela resolveu se arriscar no mundo dos podcasts. Na semana passada, ela lançou um podcast exclusivo do Spotify, um podcast que conta a história do Kevin Keith, que é um homem negro que foi condenado à morte por um triplo assassinato em 94. O nome do podcast é Kim Kardashian's The System, The Case of Kevin Keith. A sinopse desse podcast diz o seguinte, que ele foi acusado injustamente e a série quer investigar mais a história. Não há nenhuma evidência física ligando exclusivamente o Kevin ao crime, mas ele passou 28 anos da vida dele atrás das grades, com muitos deles no corredor da morte. Então, a Kim, ela realmente se propõe, então, a investigar essa história. E aí tem vídeos que mostram ali ela conversando com ele através de chamadas de vídeo. Se você não sabe, recentemente a Kim Kardashian ela se formou em Direito. E ela tem esse objetivo que é de fazer uma reforma prisional, de ajudar a fazer, na verdade, uma reforma prisional nos Estados Unidos. Ela já fez reuniões na Casa Branca, na época do governo Trump. Então, nesse podcast, ela quer mostrar as tentativas do Kevin de provar a inocência dele há quase 3 décadas. Mais um trabalho de dona Kim Kardashian por aí. E aí a gente está aqui falando, né, desse podcast que para você pode parecer muito improvável que a Kim Kardashian tem a ver com um podcast de true crime, que são essas histórias de crimes reais, mas não é a primeira vez que uma artista que muitas vezes não é associada ali a podcast, a esse universo, se arrisca nesse mundo. E o Serginho está aqui para trazer outros exemplos pra gente além da Kim. Ela não foi a primeira. Não foi a primeira, Mari. A gente já falou até sobre aqueles sleepcasts, né, famosos que estavam fazendo sleepcasts, só que agora a gente trouxe aqui uma lista com podcasts de temas variados. O primeiro que eu vou falar é o Fala Maju, que é da Maju Trindade, a atriz e influenciadora. Eu adoro a Maju, acho ela super legal. E o podcast dela é bem legal, assim, cada episódio ela recebe um entrevistado, né, para falar sobre temas variados, né, falam sobre algum tema relacionado ao entrevistado ali do programa, né. O que mais? Além da Maju, a gente tem 2 exemplos de podcasts que são sobre séries. O primeiro é o Office Ladies, que é apresentado pelas atrizes que fazem a Angela e a Pam. Elas são muito amigas na vida real e elas contam os bastidores de um episódio do The Office. Maravilhoso. Aliás, assistam The Office, tá? Porque realmente é uma série muito boa. Daí, seguindo mais ou menos a mesma pegada, tem o Welcome to the OC Bitches, que é das atrizes Rachel Bilson e da Melinda Clarke, que também participavam da série, né? Que era um fenômeno adolescente aí nos anos 2000. Cada episódio falam de um episódio da série, contando os bastidores ali, como é que foi as gravações e tudo mais. E é uma série que marcou muito a nossa geração. Então é bem interessante, porque até rola uma nostalgia, né? Escutando esse podcast. Daí você vai pegando ali os bastidores, como é que foram nas gravações e tudo mais, bem legal. Pra quem gosta das séries é bem divertido. Daí agora falando de músicos, né, de pessoas relacionadas ao mundo da música que também fizeram podcasts. O primeiro é com a Demi Lovato, que é o 4D with Demi Lovato, né, 4D com Demi Lovato. Daí aqui em cada episódio, a atriz e a cantora ela recebe também um convidado para falar sobre identidade, ativismo, filantropia, sobre temas variados. Ela é uma pessoa bem ativa, assim, né, em várias causas e tudo mais. São assuntos que ela mesma, né, está sempre Exatamente. inserida, né? Então bem interessante. Daí o maior porta-voz aí do emo nacional, músico, produtor, vocalista da Fresno, Lucas Silveira, ele também tem um podcast. Faz um tempo lá que ele não posta, né? Mas o Matéria Escura aí era um podcast que ele simplesmente abriu o microfone e falava sobre qualquer coisa. Desde a história do emo no Brasil até sobre intraterrestres, aí que seriam formas de vida no centro da Terra, umas coisas meio doidas. O cara simplesmente liga o microfone e vai falando, é bem divertido assim. E agora ainda no lance musical, mas agora só sobre K-pop, a gente tem 2 opções aqui pra você que gosta do gênero, que é o Get Real, onde 3 artistas aí do mundo do K-pop, eles conversam sobre os bastidores, lançamentos aí do mundo do K-pop. E tem também o Dieback Show. E o cantor Eric Nam recebe convidados, né, para sempre falar sobre os lançamentos também, sobre músicas, álbuns novos, artistas, pessoas ali da indústria do K-pop. Então ficam essas 2 opções aí para você que curte K-pop também. Os 2 são apresentados em inglês, né? Os 2 são em inglês, falar, exato. Né? Porque às vezes você fala, não vou entender nada. Enfim, se você manja de inglês, tem um conhecimentozinho ali no inglês, você vai conseguir pegar legal. Serginho, valeu. Valeu, nós. Não teve jeito. O Instagram e o Twitter tiveram que pegar Kanye West, que é um rapper, se você não conhece, americano, faz muito sucesso, tem uma carreira de muitos anos, ele também está no mercado da moda, foi casado com a Kim Kardashian, e ele é conhecido porque ele fala, né, muita bobagem. E aí o Instagram e o Twitter fizeram o quê? Você vai ficar no cantinho do pensamento, a gente vai te suspender porque você está postando aqui conteúdos que violam as políticas das nossas redes. Então, nesse final de semana, ele foi suspenso, não pode mais fazer publicações, não pode mais comentar na página dele.
Isso começou no final de semana, a gente não sabe qual foi a publicação de fato que causou isso, mas ele fez um post que a gente vai colocar aí na tela pra você agora, um post do Instagram, que gerou polêmica. Uma mensagem que ele mandou pro rapper Diddy, e esse conteúdo foi considerado antissemita por um grupo de advogados judeus. E aí a publicação foi apagada. Depois disso, o Kanye foi lá no Twitter pra criticar o Zuckerberg, que é o CEO da Meta, e também fez mais posts que foram considerados antissemitas. Então ele teve as contas restritas, não é a primeira vez que isso acontece com o Kanye West, de fato ele se envolve bastante em polêmica, e por isso o Matheus está aqui para explicar, na verdade, a polêmica mais recente, a polêmica maior, digamos assim, que o Kanye West se envolveu recentemente. Ele tem uma coleção de moda, né? Ele desfilou essa coleção lá em Paris, e aí ele apareceu com um moletom, e nesse moletom estava escrito White Lives Matter, vidas brancas importam, que é uma apropriação ali de Black Lives Matter, vidas pretas importam, um movimento que a gente viu ganhando destaque depois da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. E aí a gente está com as imagens, então, dessa peça da coleção do Kanye West. Matheus, por que isso é problemático? Bom, primeiro vamos entender um pouco o que é esse movimento Black Lives Matter. É um movimento que surgiu em 2013, aí por conta da comunidade afro-americana. O George Zimmerman ele foi absolvido depois de matar um adolescente negro a tiros, o Trayvon Martin. E é um movimento que coloca foco, né, dá luz à violência policial, mas também a todos os tipos de violência. A gente sabe que as crianças pretas, elas morrem, a gente sabe que as mulheres, elas também morrem, e quando a gente fala de uma taxa que foi diminuída de mulheres que morrem, é de mulheres brancas, não de mulheres negras, porque elas ainda continuam aí em situação de vulnerabilidade. Então é um movimento que traz luz a essas situações que geralmente seriam invisibilizadas caso não tivesse esse movimento, né? Agora, por que isso é tão problemático, né? Muitas pessoas estão falando que se essa fala dele descredibiliza o movimento negro. Não descredibiliza porque o movimento negro ele é maior do que qualquer pessoa que tente, que faça esses comentários e que diga esse tipo de coisa. Porque tem muitas pessoas que trabalham ativamente dentro do movimento para que ele ganhe força e que ele ganhe essa importância que ele tem. Mas é importante dizer que o Kanye West, ele é um produto social, né? Tudo que ele faz é através do marketing. É para que a marca dele seja promovida, é para que o álbum dele seja promovido. E ele falou em entrevista de que ele colocou na camiseta o óbvio, que vidas brancas importam. Mas ele esqueceu também de falar algo muito importante que geralmente não é tão óbvio para a sociedade, que vidas brancas sempre importaram. Sim. E com isso a gente conversou também com a Fê Lopes, que ela é psicanalista e pesquisadora de relações raciais e diversidade, e ela explicou pra gente por que isso é tão problemático, né? Ela falou que isso é um desserviço pro movimento negro, e ela inclusive fez uma pergunta muito impactante. E a pergunta é: quanto vale a vida de uma pessoa preta para que ela vire notícia? Você falou, né, que o Kanye West deu uma entrevista falando que era algo óbvio. Ele também foi lá nos stories e ele escreveu: todo mundo sabe que Black Lives Matter era uma fraude. E aí eu não sei se ali na foto vocês viram que tinha uma pessoa do lado dele. Quem estava do lado dele ali é a Candace Owens. Ela é uma comentarista ativista política conservadora americana. Ela é conhecida por causa do ativismo pró-Trump e as críticas também ao Black Lives Matter. E aí ela chega a usar a expressão dela ali num post que ela fez no Instagram. Ela diz que o funeral do Black Lives Matter, ela de fato usa essa expressão. Essa discussão é muito importante o Matheus trazer esse ponto de vista, porque é justamente isso, vidas brancas sempre importaram. E aí não é sobre as vidas brancas, né? Você, na verdade, até aumenta o extremismo na conversa, né, Matheus, quando você tem uma atitude como essa. Porque as pessoas, elas vão acabar, supremacistas brancos e pessoas racistas, vão acabar utilizando dessa figura do Kanye West, dessa fala, para poder justificar atitudes racistas. Então, por isso que isso é tão problemático. Matheus, obrigada, viu? Obrigado, mano. Vamos encerrar o programa de hoje com um vídeo que viralizou na internet. No começo do programa eu mostrei, né? Uma galera que tava ali na frente da tela da TV, todo mundo muito atento. E aí eu fiz o suspense para te segurar até o fim do Pop Verso, para você saber o que raios as pessoas estavam assistindo. Imagina só você tá ali na sala da sua casa e aí roda ali a vinheta de Breaking News e vem a notícia de uma invasão alienígena
Nossa, me dá até um frio na barriga isso, mas esse vídeo viralizou porque foi uma pegadinha do Gui Souza, que é esse cara aí, ele é humorista, roteirista e ele é louco por alienígenas. Então, ele fez esse vídeo e tá muito engraçado. O que ele fez? Ele pegou um pronunciamento do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e editou como se fosse um plantão ao vivo para enganar a família e os amigos. E aí, olha a cara das pessoas, a reação é realmente muito engraçada. E aí, o vídeo vai até ali ao final, quando tem uma explosão. E eles realmente estão acreditando que aquilo está acontecendo. Então é muito... Olha... Ai, meu Deus, extraterrestre. Gente, é maravilhoso esse vídeo. Nossa, imagina o trabalho que ele teve para fazer isso. Lembrando que esse experimento dele é quase que a versão do século XXI do que o Orson Welles, que é um diretor de cinema, fez em rádio lá em 38, né? Ele transmitiu em uma rádio dos Estados Unidos uma suposta invasão alienígena que deixou todo mundo assustadíssimo e a galera de fato acreditou que era verdade. Mas ó, eu tava assistindo a um vídeo aqui porque realmente é engraçado. Família do Gui, tá tudo certo, tá, gente? Não tem invasão, não. Tá tudo certo. Aqui, ó, Pop Verso. Se tivesse, a gente falaria sobre isso, então fiquem tranquilos. Amanhã a gente tá de volta, gente. Beijo!